tô passando aqui pra contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, esse período que eu tô aqui no Brasil. Pra quem não sabe um pouquinho da minha história, eu fui diagnosticada com toxoplasmose congênita ocular, né, nos olhos. E logo quando a gente chegou nos Estados Unidos, há 7 anos atrás, fui em vários médicos, passei por mais de 5 médicos nesse período de 7 anos, eu diria. E a toxoplasmose nos Estados Unidos, ela não é uma doença muito comum como aqui no Brasil. Aqui no Brasil ela é uma doença que ela é conhecida como verme do gato. E hoje em dia tem várias formas de tratamento com antibiótico, inclusive algumas sessões a laser também. Só não tem a cirurgia para reversão da cicatriz, porque não é uma cicatriz. O verme ele vai corroendo os seus olhos. A toxoplasmose, o verme da toxoplasmose, o órgão que ela está, ela começa a corroer se você não cuidar. E como eu não tinha esse conhecimento aí nos Estados Unidos, eu não consegui ser ajudada aí. Em julho desse ano eu fui internada com muitas dores, porque a toxoplasmose, ela me dava muita enxaqueca constantemente, eu chorava de dor, eu sentia muita pontada nos meus olhos. E o meu olho esquerdo, eu perdi 90%, pra mim era 99%, mas pros médicos eu perdi 90% da minha visão. Eu não enxergava nada. Eu só sabia se estava claro ou se estava escuro. Se eu tampasse meu olho direito, eu conseguia definir se está claro ou se está escuro. Mas eu não conseguia ver formas, eu não conseguia ler, eu não conseguia ver pessoas, eu não conseguia ver nada. Então, assim, era uma coisa muito difícil pra mim. Tanto que se eu precisasse tampar meu olho direito, pra mim era algo, assim, agoniante. Quando eu fui renovar minha carteira aí nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, eu já não enxergava e toda vez eu tinha que explicar as mesmas coisas, passar pelo mesmo processo de falar que eu era diagnosticada com uma doença ocular. Então, assim, em julho eu fui internada com muitas dores, mas diferente das outras vezes, não foram só dores. Apareceu uma manchinha escura no canto do meu olho direito por dentro. E eu comecei a ficar preocupada porque me deu os mesmos sintomas, tipo assim, do que eu já via na minha visão esquerda. Eu só via mancha preta, eu não via nada. Eu só sabia se estava claro, se estava escuro, mas eu não conseguia definir. E a minha visão direita era a minha visão boa, a que eu não podia perder de jeito nenhum. E aí eu comecei a me preocupar, comecei a me desesperar mesmo. Fomos para o hospital, fiquei internada em julho de terça a sexta-feira, por quase uma semana, né? E os médicos me levaram para um lado, para o outro, não conseguiram definir o que era. Uma neurologista se apegou muito no meu caso, no qual ela falou para mim assim que se eu fosse filha dela, ela me levaria diretamente para o Brasil, porque ela tinha descoberto que no Brasil tinha um tratamento melhor e mais aprimorado para a toxoplasmose. E daí ela fez contato com um médico, o Dr. Diego, do Albert Einstein, de São Paulo. E nisso ela falou assim, olha, eu acho que você deveria ir. Eu acho que se você fosse minha filha, eu levaria você o mais rápido, porque a gente não tem nada que possa fazer aqui. E o que preocupou mais ela foi que a mesma cicatriz que eu tinha no olho tinha aparecido no meu cérebro. E a toxoplasmose ela é uma doença que ela passa de órgãos para órgãos. Então, ela estava no meu olho, mas ela poderia passar para o cérebro, enfim. E daí, naquela mesma semana, uma correria gigantesca, os meus pais me ajudando em tudo, eu tive que vir para o Brasil. Eu saí do hospital na sexta-feira, e aí eu passei sábado, domingo com os meus pais, com eles dentro da minha casa, me ajudando a tirar tudo, me ajudando a resolver todas as coisas. E na quarta-feira, dia 19 de julho, eu estava embarcando para o Brasil. Cheguei aqui, quando eu cheguei, fui direto pro hospital na sexta-feira, a minha consulta era na sexta-feira, e ele falou pra mim, olha, Stephanie, no seu caso, infelizmente é um caso irreversível. O que a gente pode tentar fazer por você é continuar com os antibióticos pra ver se ele paralisa, mas reversão das suas cicatrizes não existe. E aquilo, assim, eu já sabia, né, na minha cabeça, de tanto escutar todo mundo falar, todos os médicos já passei a falar que era irreversível, que não tinha como.
eu me conformei e eu falei, não, tá bom, o que eu quero é reverter pelo menos meu olho direito, porque como tinha começado, eu falei, eu não quero que chegue no nível que chegou o meu esquerdo, porque eu nunca me imaginei cego, eu acho que ninguém nunca se imaginou cego. E aí, com isso, vim pra casa, continuei os antibióticos. Dia 1º de setembro eu voltei no médico, era uma sexta-feira, eu voltei no médico. Ele falou a mesma coisa pra mim, ele falou que eu poderia parar com os antibióticos, porque o verme ele tinha paralisado, mas que infelizmente não tinha reversão. Eu vi uma melhora no meu olho direito por causa do antibiótico, pelo menos eu com o antibiótico eu consegui parar de sentir dores, eu estava mais tranquila, mas não reverteu o meu olho esquerdo. E ele deixou bem claro, não vai reverter seu olho esquerdo é um olho cego. E infelizmente não tem cirurgia e não tem estudo na medicina que possa fazer voltar o seu olho esquerdo. E com isso eu vim embora pra casa, fiquei em Vitória, na casa da minha prima, no final de semana. E aí a gente chegou na sexta, passou sábado, no domingo eu tava muito cansada, eu não conseguia acordar pra ir na igreja de manhã com a minha prima. E aí, no que eu acordei, eu fui pra varanda da casa dela, ela mora num apartamento e tem uma varanda assim, que tem a vista pro aeroporto. E eu fui pra lá, peguei minha Bíblia, sentei, tomando meu café e comecei a ler a Bíblia. E coloquei um hino e o Senhor tava ministrando muito no meu coração. E eu senti no meu coração e senti como o Senhor estivesse falando comigo assim, Stephanie, comece a orar pelos seus olhos. E nisso eu comecei a orar pelos meus olhos, comecei a declarar a cura, comecei a chorar e falar com Deus o quanto eu já tinha sofrido por causa de não ter minha visão esquerda, porque eu tinha muito medo de vir a perder a minha visão direita também. E eu lembro que, assim, claramente Deus falando no meu ouvido assim, Stephanie, coloque a mão sobre os seus olhos, coloque a mão sobre os seus olhos e tampe o seu olho direito. E nisso, quando o Senhor mandou eu tampar meu olho direito, eu falei, Deus, mas pra que eu vou tampar meu olho direito, sendo que eu não enxergo do esquerdo? E aí eu continuei orando, ignorei a voz do Senhor, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. E também pela situação que eu, assim, meus pais sabem, quem me conhece de perto sabe que eu odiava tampar meu olho direito. Porque me dava agonia, era agoniante não enxergar nada. E aí eu continuei orando e tal, chorando. E aí, mais uma vez, foi como se o Espírito Santo de Deus falasse no meu ouvido, sussurrasse e falasse assim, tampe o seu olho direito agora, Stephanie. Tampe o seu olho direito. E aí eu falei, mas Deus, pra quê, né? Mas eu falei, tá bom, vou tampar. E aí, quando eu tampei meu olho direito, que eu fiz assim, eu estava enxergando tudo do meu olho esquerdo. E eu comecei um desespero de chorar. E assim, agora eu quero mostrar pra vocês o que Deus fez na minha vida. Porque eu acredito que o maior testemunho da gente é o que a gente pode contar, é o que a gente vive. E eu acho que Deus poderia usar qualquer pessoa pra me curar. Deus poderia usar alguém pra poder impor as mãos sobre mim, mas não. Ele quis que eu vivesse essa experiência com Ele. E agora eu quero mostrar pra vocês com muita alegria o que Deus fez na minha vida. Eu vou fechar meu olho direito pra poder vocês verem o que Deus fez. Aí, pode ir, tia. 5, 4, 2, 1, 0, 5, 1, 2, 3, 5. E é isso que Deus fez na minha vida. E eu agradeço muito vocês pela oração. Agradeço por vocês terem acompanhado os meus pais nisso. E dizer que Deus continua sendo Deus que faz milagre. Um beijo. Amo.